Olá, cheguei. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, hoje eu quero falar de um assunto o qual começou a guerra lá no céu. Falar dos anjos de Deus, de Lúcifer, Satanás, quer dizer, adversário. E quando o homem, hoje, nós que não somos nada, e ao mesmo tempo somos muita coisa para Deus, quando o homem quer dar uma de bom, ele quer ser o tal, quer ser melhor do que os outros, ele lembra a Deus, a Satanás. É isso mesmo. Para você, pensa no assunto. Agora vou falar sobre a briga que houve no céu. Não é uma briga, né? Se revelou contra Deus, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas Deus ficou com o coração magoado. Anjo de luz, também chamado portador da luz divina. Seu nome era Lúcifer. Muito bem. Lúcifer, sendo o braço direito do Todo-Poderoso, comandou milhares de anos o exército celestial, de maneira fiel e dedicada, praticando o amor e a justiça. No entanto, o que levou o maior anjo de Deus a se rebelar contra o seu Criador? Segundo o livro, a Bíblia Sagrada, havia um lugar no universo muito distante, o qual possuía um grande abismo de trevas que Deus tinha feito. Lúcifer ficou atraído por esse local. Com muita curiosidade, ele queria desvendar o enigma da força das trevas. Olha, escondido do Criador, o Rei do Universo acompanhou com tristeza o caminho, igual Lúcifer, ele iniciava esse caminho. Conta a história que um anjo foi até Deus e solicitou, assim como ele se dedicar aos mistérios da luz, que fosse autorizado o seu conhecimento ao segredo das trevas. Deus, o Criador do Universo, com voz expressiva e triste, disse ao anjo que ele foi criado para a luz, o qual é a vida. Pois o anjo mau, que o anjo se convenceu que Deus não ia dar o segredo das trevas para ele. Então, ele queria compreender os enigmas das trevas sozinho. Ele se julgava capacitado para isso. Isso era uma mancha de pecado que surgiu no coração do querubim ungido de Deus, o qual um dia foi criado para estar do lado da luz. Pois só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. E conta a história que o Criador chegou a falar com o Lúcifer para desistir do caminho das trevas e permanecer ao seu lado. Pois uma grande batalha começou a ser travada no coração do anjo. E cada dia ele se revelava cada mais contra Deus e os caminhos sobrios. Que às vezes o anjo demonstrava às vezes arrependimento, mas logo ele caía de novo. Deus, com a sua sabedoria, antes de criar o universo, já havia previsto uma possibilidade de rebelião. O risco de conseguir liberdade à criatura era imenso. Mas sem esse dom, então uma vida não teria sentido. O Criador não queria reinar sobre seres constrangidos e fazer somente sua vontade. Ele queria que a obediência que fosse fruto de reconhecimento e amor. E por isso decidiu correr esse risco. Muito bem. Pois o que era perigoso? O que era perigoso aconteceu. Lúcifer havia contaminado a terça parte dos anjos, como uma teoria enganosa que viria ser conhecido como a ciência do bem e do mal, e que estaria criando um governo melhor do que ele mesmo.
Ele queria unir as duas forças, a luz com as trevas. E com sentimento de exaltação, o que ele falou? Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No novo sistema haveria um equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Bom, Lúcifer havia criado a primeira política, o qual fosse original, uma poção. Chegou ao Criador e solicitou que desse o seu trono para o seu governo fosse colocado em prática. Que folgado! O Criador, com profunda tristeza, disse que não poderia. Com isso, Lúcifer começou a afirmar que o governo de Deus era tirano e arbitrário. A política de Lúcifer havia se espalhado por todo o universo, fazendo que o governo do Criador parecesse um governo injusto. Num gesto de humildade, Deus, o Criador de todo o universo, despojou e sua coroa e disse o manto real e retirou-se do seu trono. Em seu semblante não havia expressão de sentimento ou de ira, mas no infinito amor e tristeza. Pois o Criador, vendo o que o anjo tinha causado, deixou extravar a dor angustiante que martirizava o coração de Deus. Inconsolável, o pranto, contemplando os seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação bem dolorosa. Meus filhos, já não posso chamar assim. Queria tanto ter nos meus braços. Lembram quando eu formei com carinho? Vocês surgiram feliz e perfeito, em acordo e esperança e eterna harmonia. Vivi para você, cobrindo de glória e poder. Vocês foi a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia ter feito para fazer permanecer comigo? Hoje, minha alma sangra em dúvida pela separação eterna. Como vou olhar para os lugares vazios onde tantas vezes eu me lembrava que vocês ergueram as vozes para mim sem me ver, o misto da felicidade e dor. Saudade infinita já invade o meu ser e sei que será eterno. Hoje, meu coração rompeu e quebrou-se. A cicatriz carregarei para sempre. Depois de programar em branco uma dor tão dolorosa, Deus, o Criador, Jeová, dirigindo a Lúcifer, o causador de todo o mal, disse: você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora, não mais chamarão Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e das suas leis. Com isso, houve uma grande batalha entre os anjos. Miguel e Gabriel combateu Lúcifer, enviando na dimensão das trevas. Depois de lamentar a perdição de todos esses seres criados, o Criador, em passo lento, ausentou do paraíso, lugar do trono universal. Onde seria a sua morada? Deixando a sua amada cidade, o Senhor da Luz conduziu em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual silenciava até então. Ali deteve mais uma vez, e ele triste, parecia ler nas trevas o futuro de grandes lutas.
na face entristecida de Deus, manifestou, por fim, um brilho que os fiéis animou, e erguendo o poderoso braço entre as trevas, coordenou em alta voz: haja luz. Imediatamente, a sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um culto inacabável por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava Jeová uma grande batalha pela reivindicação do seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, a justiça, contra a injustiça, da humildade, contra o orgulho, da liberdade, contra a escravidão da vida, contra a morte. As águas abundantes que cobria aquele mundo, até então oculto, simbolizava a vida eterna. Para os fiéis, seria conquistar pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra, visitada pelas trevas e pela luz. Seria um palco da grande luta. Com isso, Deus criou a terra e logo criou o homem. Diz a história que, numa certa ocasião, Deus levou um casal, Adão e Eva, ao Monte Sião, lugar do trono de vida. E todas as criaturas do universo pôde ver num gesto surpreendente que Deus, que devia coberto o homem do ponto real e colocando na sua cabeça a coroa real, o qual foi muito cobiçado por Lúcifer. A partir desse momento, um ódio mortal encheu o coração de Satã contra a humanidade. Por isso que ele viu que o melhor do projeto de Deus era o homem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem muitos outros vídeos que falam sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Eu vou dar continuação dessa história para que vocês venham a seguir, tá bom? Então me siga, até para que não fique muito pesado e venha carregar. Então me aguarde que eu vou falar em seguida. Até já.